Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 5, a Igreja conforme o Novo Testamento, aborda os seguintes assuntos. 5.1. Entender e obedecer à Palavra de Deus. 5.2. A organização na igreja local. 5.3. A liderança na igreja local. 5.4. A ceia do Senhor. 5.5. O papel das mulheres conforme o Novo Testamento. 5.6. O uso de recursos da igreja local. 5.7. Como lidar com cristãos que pecam. 5.8. Assuntos controversos. 5.9. A adoração na igreja local. Neste vídeo abordaremos o assunto 5.2. A organização na igreja local. A igreja conforme o Novo Testamento. 5.2. A organização na igreja local. Comecemos com o entendimento básico da ideia bíblica de uma igreja. No Novo Testamento, uma igreja é simplesmente um grupo de cristãos que seguem a Cristo. A palavra igreja pode se referir a todos aqueles que servem ao Senhor, não importa onde estejam, Hebreus 12, 22 a 23. Nesse sentido, se refere de uma forma abrangente a todos os salvos. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 22 a 23. A palavra igreja também é frequentemente usada para descrever grupos locais de discípulos de Cristo que se encontram para adorarem a Deus, para edificarem uns aos outros e para proclamarem o Evangelho. É nesse sentido de congregação local que lemos sobre a igreja em Antioquia da Síria, Atos 13:1, sobre as igrejas em Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, Atos 14, 21 a 23, sobre a igreja em Éfeso, Atos 20, 17, a igreja em Corinto, 1 Coríntios 1, 1 ao 2, 2 Coríntios 1, 1, as igrejas na região da Galácia, Gálatas 1, 1 ao 2, e a igreja dos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, 1, 2 Tessalonicenses 1, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Atos 13, 1. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atos 14, 21 a 23. De Mileto,
Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Atos 20, 17. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1, 1 ao 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. 2 Coríntios 1, 1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Gálatas 1, 1 ao 2. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. 1 Tessalonicenses 1, 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1, 1. É neste ambiente de igrejas locais que encontramos homens escolhidos para supervisionar e guiar os presbíteros, bispos, pastores. Item 5.3. A liderança na igreja local. No Novo Testamento, os cristãos serviam juntos em congregações locais. Eles eram gratos pelos seus irmãos em outros lugares, mas não tentavam criar nenhum laço de organização no qual cristãos de um lugar pudessem dirigir ou governar o trabalho de cristãos de outro lugar. Conforme se espalharam pelo mundo, partindo de Jerusalém, cristãos levaram o evangelho a outras pessoas. A semente, a palavra de Deus, Lucas 8:11, foi plantada e produziu fruto, mais cristãos. Lucas 8:15, 1 Coríntios 3:7. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Lucas 8:15. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. 1 Coríntios 3:7. Note que o objetivo era plantar a semente correta, a palavra de Deus, para colher o fruto que Deus quer, cristãos. Como vamos colher os frutos que Deus quer se plantarmos algo que não é a semente correta? Assim, mais uma vez, notamos a importância de estudar a palavra de Deus e obedecê-la. Item 5.1. Entender e obedecer a palavra de Deus. Os novos cristãos começaram a adorar e a trabalhar juntos no serviço de Deus. Atos 2:44, 16:40. Em cada cidade onde homens e mulheres obedeciam ao Evangelho, igrejas locais eram formadas. Atos 14, 21 a 23. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Atos 16:40. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atos 14, 21 a 23.
As igrejas se reuniam regularmente para participar da ceia do Senhor. Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 11, 20 a 26. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Atos 20, verso 7. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. 1 Coríntios 11, 20 a 26. As igrejas também se reuniam para servir a Deus e edificarem espiritualmente os cristãos. 1 Coríntios 14, 26, Hebreus 10, 23 a 25. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Hebreus 10, 23 a 25. Os membros das igrejas locais também contribuíam voluntariamente com recursos materiais. 1 Coríntios 16, 1 ao 2, 2 Coríntios 9, 7, para que a congregação os utilizasse como Deus autorizou. Item 5.6, o uso de recursos da igreja local. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. 1 Coríntios 16, 1 ao 2. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Ao ser lido o Novo Testamento, observa-se que todas as congregações locais são autônomas, ou seja, tomam decisões por si mesmas, regidas, é claro, pela palavra de Deus. Observa-se também que o local da reunião não é importante, mas a reunião de cristãos. As congregações são autônomas porque as autoridades da igreja local, os presbíteros, bispos, pastores, foram instituídas ao nível de igreja local. Filipenses 1:1, Tito 1:5. Não se encontra nenhuma forma de organização além da igreja local. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Filipenses 1:1. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísse presbíteros, conforme prescrevia a você. Tito 1:5. Portanto, sistemas de sedes e filiais, superestruturas, ligas internacionais de igrejas, hierarquias que ligam e até mesmo governam igrejas locais, são invenções dos homens. Não há modelo bíblico de tais arranjos.
Qualquer grupo de cristãos pode ser uma igreja local. Não são necessários seminários, permissões de convenções ou dioceses, filiações a igrejas, esperar organizações eclesiásticas enviarem pastores ou padres, templos e etc. O que é necessário para uma igreja local é um grupo de cristãos com respeito à palavra de Deus, tendo a determinação de fazer o que Deus quer e não fazer o que ele não quer. Referências. Este estudo foi adaptado de O que a Bíblia ensina sobre a organização da igreja, de Dennis Allen, do site estudosdabiblia.net. Obrigado por sua atenção.